não se apegou à verdade, pois a verdade é Cristo. E o que ele quer dizer? Quando a gente mente, quando a gente distancia da palavra, a gente está se aproximando do homicida, o diabo. Aquele que questionou o desígnio do Senhor. E quando a gente mente, quando a gente deixa de ir para a verdade que está nas Escrituras, deixa de praticar a verdade, que é Cristo Jesus, a gente distancia de Deus e se aproxima do inimigo. Por isso que Jesus falou àqueles fariseus. O que ele estava fazendo ali, ele disse que era filho de Abraão. Mas ele estava fazendo a vontade de Abraão? Ele estava fazendo a vontade de Satanás. Como é que eu posso dizer que eu sou filho de Deus? Eu também, a gente vê, vários dias a gente vê sempre, eu sou filho de Deus. E você está praticando as coisas que o filho praticou quando esteve aqui entre nós? Ou está praticando as coisas que o homicida praticou? E anda praticando nos dias atuais. Aleluia. E muitas vezes quando a gente vai meditar na palavra, que a gente traz para o nosso dia, faz essa analogia na nossa realidade de vida primeiro, para depois estender aos demais, a gente entende o que é que Jesus quer nos falar. O que Jesus falou com aqueles fariseus, com aqueles judeus, e o que ele quer nos falar nos dias atuais. O que é que ele quer sede de mudança em nossa vida. E muitas vezes a gente não se atenta para ouvir, entender mais da palavra do Senhor. E como a irmã falou, a gente às vezes acorda todos os dias, pede a misericórdia dele, né? A proteção e a segurança dele. E às vezes deixamos de pedir também direcionamento, renovo do Senhor, transformação, ensinamento diante das Escrituras, renovação do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. E para que a gente fortaleça essa presença. Porque ontem mesmo, na aula com os meninos, com os adolescentes, eu estava falando sobre o poder da leitura e da prática da leitura da palavra. Eu trouxe uma analogia com exemplo com policial. A segurança do policial está no manuseio da arma dele. Imagine, o policial sai para o trabalho dele, foi colocada a arma do lado, mas ele não sabe manusear. Ele não sabe nem como apertar o gatilho. Vai servir de quê? Você está com aquela arma sem saber manusear. Nós cristãos estamos com a palavra de Deus na nossa mão. Se eu não saber entender do que Deus está falando conosco, vai servir de quê? Por isso que precisamos examinar, ler as Escrituras e praticar o que está nela. Porque se a gente não praticar, não vai servir de nada. Verdade. E esse exemplo do policial é bem claro.